comida, embora muita gente ainda tente dizer que só tem uma função que é nutrir a gente, é mentira. A comida ela tem esse lugar de afeto. Tanto que assim que acaba o enterro da mãe, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o macarrão com o molho da avó, o mesmo macarrão que começa o filme a avó ensinando pra ele. Olá, meu nome é Raquel. Eu sou Mira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje, como é Dia das Avós, a gente vai analisar um filme que tem a ver com essa temática. O filme de hoje é Nonas, tá lá na Netflix. Então, o filme, resumindo aí um pouco a história, conta a história do Joe, que por razões diversas, não quero dar muitos spoilers aqui agora nesse momento, ele abre um restaurante, ele contrata 4 senhoras para cozinhar no restaurante dele, meio que para trazer uma ideia de comida de vó, né? Então, aquela comida tradicional, aquela cozinha bem afetiva que a gente vai falar aqui daqui a pouco. E aí, a proposta dele é meio essa, justamente porque ele quer lembrar também da mãe dele, da avó dele. Então, a gente começa daí. Isso. Antes da gente começar a análise, faz um favorzinho, checa se você tá inscrito no canal. A gente publica vídeo todo sábado, analisando vários filmes diferentes. Curte também o vídeo. Se você puder, encaminha para aquela pessoa que você gosta, tá bom? Agora sim, vamos lá. A tônica do filme é essa que a Raquel disse, né? É a comida de vó. Por isso que a gente escolheu para hoje, inclusive, né? E tem uma coisa muito legal que é trazer o quanto a comida pode manter vínculos. Em algum momento do filme, depois que a mãe dele falece, ele fala que enquanto ele cozinhar a comida da mãe e da avó, elas estarão junto com ele. E isso é muito bonito, né? Porque a comida, embora muita gente ainda tente dizer que só tem uma função que é nutrir a gente, é mentira. A comida ela tem esse lugar de afeto. Tanto que assim que acaba o enterro da mãe, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o macarrão com o molho da avó, o mesmo macarrão que começa o filme a avó ensinando pra ele, né? Ele ali todo interessado, querendo entender dentro de uma festa. Então, comer também faz a gente ter memórias bonitas. Comer também faz a gente se sentir bem. E a gente não pode deixar isso se perder, né? Claro que a gente não precisa lidar sempre com as nossas emoções com a comida, mais ou menos o que ele faz, mas a gente também pode se permitir ativar essas lembranças tão gostosas a partir da comida, sim. E no caso dele, ele não apenas quer ativar as lembranças dele, mas ele quer ativar as lembranças de toda e qualquer pessoa que vá ao restaurante dele. Então tem essa conotação de tentar trazer esse quentinho no coração que as pessoas podem ter. Um parêntese, gente. A gente nunca romantiza relacionamentos familiares, tá? Sim. Então, talvez você esteja assistindo esse vídeo e você não tenha uma boa relação com a sua família. Talvez hoje seja um dia sofrido para você. Pensa que a comida, ela pode te remeter a outros lugares, a outras pessoas, não necessariamente a sua avó, mas talvez a mãe de um amigo, de uma amiga que você gosta muito e que também cozinha bem e que também você tem esse laço pela comida, tá? Fecha parênteses. Então ele quer trazer esse quentinho no coração, ele quer trazer esse ambiente muito interessante ali para a vida, mas ele acaba tomando uma decisão meio que no impulso. Então, esse abrir o restaurante é meio no impulso. Por quê? Ele tá passando por um processo de luto da mãe dele. E quando a gente tá passando por momentos que nos mobilizam muito emocionalmente, é sempre bom que a gente espere mais um pouco dentro do possível para tomar decisões importantes. Porque quando a gente tá muito mobilizado, a gente vai tomar decisões muito mais baseadas na emoção, se puder colocar assim, e menos pesando prós e contras e sendo... Sem planejamento. Sem planejamento. Sem Ele não planeja organização. divulgação. Não, Ele vai não abrir um planeja restaurante nada. e não planeja nada. Ele imaginou alguma coisa de decoração, mas ele não tem certeza. É que na verdade quem faz é a esposa do amigo dele. Exatamente. Então ele só olhou pra porta, lembrou de coisas da infância, lembrou de coisas boas que aconteceram na vida dele e ele decidiu, vou fazer isso. Ele podia ter ficado numa situação muito grave e poderia Que ter ele já deixado tava, né? o amigo também numa situação muito grave, que o amigo Sim. vende o carro lá, que é a lembrança do pai, pra ajudá-lo. Então a gente precisa entender que
Sempre que você vai tomar uma grande decisão, você precisa ponderar isso. Ela pode parecer maravilhosa, mas até que ela seja maravilhosa, existem várias etapas que precisam ser colocadas em prática, que é o que ele não faz. Ele simplesmente acha um lugar, monta um restaurante e todo o resto, lufas, né? Inclusive, quando você abre um negócio, você precisa fazer um estudo, né? De mercado. Tudo. E ele não faz nada disso e é por E isso sofre as também que consequências. dá errado no início, sabe? Só vai dar certo no final porque é um filme. E porque, enfim, ele vai correndo atrás realmente, depois que ele vê que, putz, acho que isso aqui vai dar errado, ele começa a correr atrás de forma soluções. bastante intensa de solucionar. Mas poderia ter dado muito errado de qualquer maneira. Exato. Então... E é um filme baseado em história real, né? Ih, não sabia. Aparece no final do filme. Ah, tá, Nos eu não vi os créditos. Aparece lá as senhorinhas que são. Agora tem um outro ponto do filme também, que é essa cena da avó dele cozinhando, que ela fala sobre... Ele pergunta quanto de tempero é bom, né? É o suficiente. E ela fala que a gente sente com o coração. Sabe no coração. A gente sabe no coração. E é muito comum que a gente use essa expressão. Ah, a gente sabe o que o coração te disser. Especialmente na cozinha, né? Muitas vezes a pessoa fala, o cozinheiro sabe, ele sente ali. E não é sentir, gente. É treino, né? A pessoa cozinhou aquilo tantas e tantas e tantas vezes que ela já consegue identificar ali os mínimos detalhes. Ela já consegue identificar quando o molho tá mais grosso, quando o molho tá muito ralo, os sabores, como que ela pode combinar. Então, a prática, a gente sempre fala sobre isso, né? O quanto o treino faz a gente chegar num momento num comportamento automático que a gente vai chamar de coração quando a gente quer romantizar. Só que é porque a gente já fez aquilo tantas vezes, a gente já tá tão consciente daquilo, aquilo é tão parte nossa, que a gente já não precisa pensar tanto, a gente vai agindo. Tudo que a gente explicou até num vídeo com os meninos sobre isso, né? Sobre memória de procedimentos. E cozinhar é um procedimento. Sim. Então, por isso que uma pessoa que cozinha há muito tempo o mesmo prato, ela vai de olho já entendendo assim, sei lá, eu gosto muito de fazer bolo. E aí já fiz bolo com muito menos ingredientes do que, porque só tinha aqueles ingredientes, sei lá. Em vez de fazer com 3 ovos, fiz com 1. E aí fui vendo a textura, eu fui adicionando outras coisas e ficou bom. Agora, se eu tô fazendo bolo pela segunda vez, é óbvio que vai dar errado, sem sombra de dúvidas. Porque eu não sei combinar aquelas coisas. Então, não é coração, é prática. Então, quanto mais a gente pratica alguma coisa, mais fácil fica pra gente fazer essa leitura em várias áreas da nossa vida, não apenas na alimentação, não apenas na cozinha, né, no caso. E no final, inclusive, ele vê que a mãe deixou pra ele a receita do Sim. molho, né? E na receita tinha tudo lá, todo o passo a passo. Que era a maçã que ele tava, Pois né? é. Que era o que ele precisava, que ele não tinha, testou tudo que adoçasse, mas era maçã. Que além de adoçar, ainda espessava o molho, né? Era um espessante. Ou seja, existia uma receita, não era do coração, da cabeça, sabe? Ela pode até ter aperfeiçoado com o tempo e mudado ali a receita inicial, mas existia uma receita, existia um passo a passo. Exato. E agora, focando um pouco mais nas 4 senhoras do filme, a gente tem algumas cenas delas 4 que são muito interessantes, mas tem uma específica que elas estão se arrumando para o primeiro dia, né? Pro dia que vai abrir o restaurante. E elas vão pro salão de beleza de uma delas e começam a conversar, compartilhar a história delas e tudo mais. E a gente vai se conectando com elas ali, né? Então, uma aparentemente já teve câncer de mama, né? Pelo que deu a entender. Sim. A outra perdeu o marido muito cedo. A outra tem filho, mas não fala com os filhos. A outra... É uma freira que se descobriu homossexual. Então teve que sair da igreja. E aí, enfim, né? Diversas questões. E elas vão criando esse vínculo. Elas 4 não se conheciam. Acho que uma ou outra já se conhecia, mas não era amiga, né? E a tia não, né? A melhor amiga da mãe dele. Mas elas não eram amigas, né? Não, elas só se conheciam. Elas tinham uma birra entre elas, né? Duas por uma questão de que lugar da Itália era. Diferente. Todas elas com a cabeleireira, porque ela é mais sensual, mais arrumada, né? A freirinha, porque ela é muito quietinha, muito baixinha. Então elas... E ali é o momento em que elas realmente se conhecem. Isso. E elas param de implicar uma com a outra, porque elas olham pra outra e admiram a vida uma da outra, conforme elas vão contando todas as dificuldades que elas passaram. E tem uma frase de uma delas, que é da Antonella, quando ela vai brigar com o senhor que trabalha na feira, que ele me irritou um pouco,
que ela vai falar pra ele, você tá atrapalhando, tá sabotando o restaurante. E aí ele fala pra ela, eu tô muito irritado porque ele tá usando vocês como marketing. Essa ideia do restaurante das avós, né? E aí ela fala, ele não tá me usando, ele tá me celebrando. E isso, eu achei essa frase muito intensa, sabe? Muito, muito bonita, porque é isso, ele tava ali fazendo, ele criou aquele conceito porque ele queria lembrar da avó dele, ele queria lembrar da mãe dele. Então ele tava transformando todo o amor que ele tinha pela mãe, pela avó, nessas 4 senhoras, né? Nesse lugar, sabe? De poder oferecer isso para outras pessoas. E então era totalmente o contrário do que todo mundo tava pensando ali, entendendo. E aí quando elas fazem tem o último dia do restaurante, teoricamente, né, que ele fala, agora não dá mais pra gente ficar aberto, porque não vai dar mais pra ficar sustentando isso. Eles, pra não jogar a comida fora, fazem um jantar pra todos os amigos, a família. Então o restaurante enche de todas essas pessoas. E o jantar sai, elas fazem a comida toda, fazem a sobremesa. Dançam, se divertem. E no final ele chama elas pro salão e todo mundo levanta e aplaude elas pela comida que elas fizeram, por tudo que elas estavam fazendo ali. E elas ficam super emocionadas, né? Enfim, é uma cena muito bonita porque é uma cena de valorização. Olha, você tem valor, né? E muitas vezes as pessoas, quando já estão numa idade mais avançada, elas se sentem sem valor, sem utilidade, sem objetivo. E ele deu isso pra elas de novo. Tudo bem, elas não eram também inválidas não, tá? Eu tô falando como se elas não tivessem sentido na vida. No filme não era bem assim. Mas elas... mas uma delas estava numa casa de repouso, por exemplo, que é a melhor amiga da mãe dele. Sim. Porque, na verdade... A outra tava sozinha também, só tinha a vizinha. Tava lá, conversava só com a foto do marido, né? Eu acho que a gente tem uma sociedade que é muito cruel com as pessoas mais velhas mesmo, né? Essa coisa de que a gente tem que ser nova. No último filme a gente tava falando sobre isso, né? A personagem da Mônica Martelli e tal. Essa coisa de que a gente tem que ser nova, de que só se a gente for nova que a gente é bonita, que a gente é útil. As mulheres, quando elas chegam numa idade em que elas já não trabalham mais, essa noção de utilidade se perde. Sim. Isso gera muito sofrimento, sim, né? E especialmente quando essas pessoas não perdem os amigos porque já faleceram, ou quando elas têm algum problema familiar, como é o caso da melhor amiga da mãe dele, que de fato tinha. Não entra em detalhes ali, mas parece que ela também não foi uma pessoa fácil com os filhos. E aí essas pessoas também ficam um pouco sem o que fazer, né? A nossa vida é uma vida muito projetada para a juventude. E muita gente sofre ao pensar que vai ficar velho. E acho que é uma coisa legal ali do filme de mostrar que elas ainda são pessoas. Elas ainda podem ter vida ali, elas ainda podem contribuir muito e as pessoas podem compartilhar da experiência delas também. Sim. Foi bem, bem legal, um filme muito bom. É um filme novo. É desse ano, né? Saiu agora. Saiu agora. Então, exato. Então, vale super. Aproveitando que hoje é Dia das Avós. Feliz Dia das Avós. Se você gosta da sua avó, manda uma mensagem pra ela, não esquece. Ou liga, porque ligar é melhor, que elas gostam mais de ligação do que de mensagem. Mas, de novo, a mesma ressalva que a gente fez no começo. Se, infelizmente, a sua relação familiar não é tão boa, um abraço apertado pra você também. Sim. A gente sabe que isso é muito real. Muitas pessoas têm problemas familiares. Não é só você. Embora as pessoas não falem sobre isso. Sim. Tenha certeza que isso não acontece só com você. 100%. Você tá doendo demais, procura alguém. Um amigo, uma amiga. Só pra passar esse dia de um jeito diferente, né? Com um pouquinho mais de carinho aí. Tá bom? Não esquece de curtir. Não esquece de curtir o vídeo, por favor. Se inscrever. Comenta com a gente aqui se tem algum filme que você gostaria que a gente fizesse análise. E a gente se vê na próxima semana. Até.